quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. A casa está cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. A casa cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. A casa cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, 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 com meus irmãos. Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão online. Obrigada por receber a Batista Vila Formosa neste domingo, para que juntos possamos prestar culto ao Senhor. Curta, compartilhe, permaneça conosco. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, eu sou a me guiar. Amanhã preparado pra mim.
direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria, um privilégio mais uma vez poder adentrar ao seu lar. Quero agradecer você a confiança, quero agradecer você que separou um tempo para podermos aprender, poder conhecer um pouco mais da palavra do Senhor, poder ouvir o recado do Senhor para os nossos corações. A partir de agora, nós estamos pelo YouTube, pelo Facebook. Aproveite aí para compartilhar, para convidar os amigos. Eu tenho certeza que mais uma vez a palavra do Senhor vai alimentar o nosso espírito, vai nos conduzir a praticar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos orar pedindo a iluminação do Espírito Santo na compreensão da palavra dele nessa oportunidade. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Quero te pedir por cada vida que está nos acompanhando nesse momento, as famílias, te pedir, Pai querido, que o Senhor possa suprir a necessidade de cada um conforme a tua santa e soberana vontade. Te louvamos e te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, e agora que mais uma vez o teu Espírito, o Espírito Santo tenha liberdade de atuação nas nossas vidas, que nós possamos ser iluminados através da ação do Espírito Santo na compreensão da tua palavra, Pai. Continua nos dando da tua graça, renova as nossas forças, consola aqueles que estão tristes, Pai querido, cura os enfermos, liberta os oprimidos. Confiamos no teu poder e sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um, Pai. Fica conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento,
que estamos passando no nosso país e no mundo, eu tenho ouvido muito com relação à Igreja de Cristo, com relação à vida dos cristãos, como será pós-pandemia. E alguns dizem que vai haver um grande movimento, um grande avivamento. Outros, mais céticos, dizem que não, que a igreja vai inclusive passar por um momento difícil, as pessoas não vão querer mais se dispor a estarem presentes no templo, se reunirem em comunidade, mas vão querer continuar acompanhando à distância, celebrações, participar de uma forma mais distante. Outros dizem que não vai haver mudança nenhuma. Tudo vai ser como era anteriormente. Alguns brincam que principalmente nós brasileiros temos memória curta. E logo isso vai passar, cremos e oramos no Senhor, e aí vamos voltar à normalidade. Pensando nessas situações, fui buscar na Bíblia um personagem, chamado Gideão. Um homem que até então não se sentia capaz de ajudar o povo de Israel a sair de uma situação muito complicada, consequência do próprio comportamento, consequências daquilo que o povo estava fazendo que desagradava a Deus. Então Gideão é convocado, um anjo aparece a Gideão e ele é convocado então a trazer esse avivamento, a derrotar os inimigos, e levar o povo de Israel a sair das suas cavernas, a sair do seu esconderijo e retomar a sua vida. Quero compartilhar com você alguns versículos do livro de Juízes, capítulo 6. Então, em primeiro lugar, vamos ver o que aconteceu, por que o povo de Israel teve que se esconder em cavernas, teve que se preocupar com os seus inimigos, por que os seus inimigos estavam tirando proveito. Trazendo isso para a situação de hoje, tivemos que ficar aí nos nossos lares, trancafiados, em alguns países do mundo, algumas cidades do nosso país, lockdown, ninguém podia sair. O que aconteceu? No caso específico aqui, o versículo 1 do capítulo 6 de Juízes diz o seguinte: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Desagradaram a Deus, esqueceram de tudo que Deus tinha feito. Versículo 2: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Nesse primeiro momento, o povo de Israel se esconde, não tem condições de lutar contra os midianitas, não consegue vencê-los e eles então tomam tudo aquilo que o povo de Israel havia plantado, eles plantavam e na hora da colheita os midianitas iam lá e tomavam tudo. Depois de passar esse tempo, sofrendo as consequências por ter deixado Deus de lado, vem o versículo 7 e diz o seguinte: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta e lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam e os expulsei diante de vós e vos dei a sua terra. E disse o Senhor: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. O povo, depois de passar por essa opressão dos midianitas, eles chegam à conclusão que é momento de orar, é momento de clamar, é momento de buscar a Deus para que Deus pudesse entrar com providência para que eles pudessem se libertar daquela situação. Ao mesmo tempo, podemos entender que o povo aí, através desse clamor, pede a Deus um avivamento, uma tomada de posição, um reavivamento, renovação das forças. E aí, então, entra o chamado de Gideão. Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás,
Abis-erita, Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhes apareceu e lhes disse: o Senhor é contigo, homem valente. Aqui começa então o chamado de Gideão para esse avivamento, para libertar o povo de Israel dos medianitas. A história de Gideão vai nos mostrar como é que uma renovação pessoal, uma vontade pessoal pode transformar ou pode desencadear um grande avivamento no povo de Deus, um avivamento comunitário, um movimento de libertação nacional, como foi o caso aqui. Então nós precisamos crer que, em primeiro lugar, o avivamento ele não necessariamente vem de uma comunidade como um todo, né? Mas ele pode vir de uma única pessoa, começar com alguém, e essa pessoa que jamais pensava, né? Nem sempre começa com um líder. Eu costumo dizer sempre na igreja que um dos ministérios mais importantes é o ministério de intercessão. E muitas vezes ele não está nos holofotes, mas ele trabalha justamente por trás. Gideão estava mais ou menos nessa situação, não se sentia em condições. E a partir da própria experiência, da sua experiência aqui, Gideão começa então a influenciar os seus irmãos, os seus companheiros, né? E em nome de Deus eles vão mais à frente vencer os midianitas e libertar toda uma nação do jugo opressor. O que nós queremos transmitir nessa oportunidade, conscientizar a cada um, é sobre essa história de avivamento. Como podemos realmente sair ou retornar desse momento de pandemia, sair desse momento de pandemia de uma forma diferente, né? Se é que podemos dizer na questão do avivamento, realmente entender, tirar lições para a nossa vida que possa nos fazer realmente renovar as nossas forças. Mas aí nós precisamos considerar, e muitas pessoas entendem que o avivamento começa, né, de cima para baixo, Deus aviva. Não, o avivamento começa com o joelho em terra. Um grande pregador diz que todo avivamento começa com o joelho em terra. Está aqui a prova no povo de Israel. Versículo 7, eles clamaram ao Senhor. Mas quando não há avivamento, por que não há avivamento? O que havia acontecido com o povo de Israel? O que pode estar acontecendo com o povo de Deus, com cada um de nós nos dias de hoje? O versículo 1 define exatamente isso. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Enquanto os filhos de Deus fizerem o que é mal, se desviarem dos caminhos do Senhor, deixar de priorizar as coisas eternas e priorizarmos as coisas desse mundo, não há avivamento em qualquer comunidade, não existe isso. Quando há outras preocupações secundárias tomando lugar, né, do culto cristocêntrico, da adoração ao Senhor, não há avivamento. Há uma questão muito importante que eu quero destacar, dos versículos de 2 a 5 que eu li agora no início, fala também que não há avivamento enquanto os filhos de Deus estiverem escondidos. Olha que interessante, o povo de Israel abriu covas, cavernas, se esconderam. Muitas vezes nesse período de pandemia, até pela questão, as notícias, né, aquela coisa terrível, o sentimento humano, aquilo que nós sentimos é de esconder, de ficar ali, né? Nós temos algumas dificuldades. Hoje eu fico impressionado com o que tem acontecido aí, né? Mesmo em meio à pandemia, nos restaurantes, na praia, em tantos outros lugares, né? E às vezes aquela preocupação tão grande na questão, mesmo cumprindo os protocolos, na questão do culto comunitário, né? Claro que a gente pode adorar, nós somos a Igreja de Cristo, mas às vezes eu fico preocupado com essa exagerada preocupação. Nós precisamos tomar todos os cuidados e, é claro,
cumprir aquilo que tem sido orientado pelas autoridades de saúde. Mas o que eu vejo hoje é uma situação muito difícil. Em alguns pontos não há a menor preocupação em alguns lugares e outros existe uma preocupação muito além daquilo que é necessário. Mas retomemos ao texto. Como cristãos, nós não podemos estar escondidos, né? Nós precisamos declarar a nossa fé. Nós não podemos estar inibidos, inclusive com a situação atual, né? A situação, por exemplo, dessa desigualdade social. A igreja precisa se posicionar. Mas quando os filhos de Deus estão escondidos, não há a menor possibilidade de haver esse avivamento. Por isso, quando aqueles que são mais céticos dizem que quando nós saímos desse momento de pandemia, haverá inclusive o efeito reverso, em vez das pessoas estarem mais animados, cristãos, porque vencemos esse momento, não. Vai haver uma acomodação no aspecto de ser muito mais tranquilo acompanhar ou nem sempre se mostrar num aspecto não pejorativo, mas de levar a mensagem de boas novas, né? Então nós vamos talvez ficar ali na retaguarda, isso há uma preocupação. Quando isso acontece, não há avivamento. Os versículos de 6 a 10 do mesmo texto de Juízes vai falar também que enquanto os filhos de Deus não clamarem ao Senhor, não há avivamento. Nós precisamos destacar que clamor é muito mais do que uma oração, do que aquela questão daquela oração diária, meio mecânica, meio automática, mas clamor é um espírito realmente de clamor, de intercessão. Nós precisamos nos debruçar, nos derramar diante do altar do Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, nós precisamos colocar esse momento diante do Senhor, nós precisamos realmente clamar do coração, né? Nos derramar, não nos preocupar em falarmos ao Senhor, em mostrar ao Senhor, não que Ele não saiba, mas aquilo que nós estamos querendo, qual é a nossa necessidade. Não aquele momento como preguei já na ministração anterior, no estudo de quarta-feira, sobre o ler a Bíblia e o estudar a Bíblia, sobre o se alimentar da palavra de Deus e simplesmente deixar a Bíblia aberta, por exemplo, no aparadouro da sala, do lado da cama, por exemplo, em um salmos, em um texto. Isso é bom, mas não é o suficiente. Então não há avivamento quando os filhos de Deus se desviam do caminho, não fazem o que é a vontade de Deus, mas ao contrário, o que é mal aos olhos do Senhor. Quando o povo de Deus estiver escondido, preocupado, querendo fazer a linguagem aqui muito popular, né? O que é politicamente correto, aí não há avivamento. E por fim, não há avivamento quando não há clamor, quando não há busca, quando não há oração, quando não há derramamento. Nós precisamos nos derramar diante do Senhor. A outra questão que nós temos que destacar é que os avivamentos são obra da ação de Deus em resposta ao clamor do seu povo. Os versículos de 11 a 24 é exatamente isso. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estavam malhando o trigo no lagar para pôr salvo dos medianitas. Estavam trabalhando e já ia deixar lá escondido, porque sempre os medianitas vinham e tomavam tudo. Então o anjo do Senhor lhes apareceu e lhes disse: o Senhor é contigo, homem valente. Aí vem a resposta de Gideão, aí vem o lado humano. A gente sempre diz que não está preparado, que não tem condições, que não é dele. Olha o que Gideão responde. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Primeiro ele questiona, né? Ele acha injusto aquilo que ele estava passando, aquilo que o povo estava passando, até baseado naquilo que Deus já tinha feito pelos seus pais. Mas ele não leva em consideração o que o povo estava fazendo diante de Deus. E aí vem o versículo 14. Então virou o Senhor para ele e disse:
vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele disse, ah, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Tornou-lhes o Senhor: já que estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Então, mesmo diante da manifestação de Deus através do anjo, Gideão se sente incapaz, se sente muito pequeno, muito pobre, né? Depois de questionar o momento, inclusive chegar ao ponto de dizer que Deus havia se esquecido do povo de Israel. E aí ele começa a colocar algumas questões que nós precisamos destacar. Mesmo nessa condição, como eu disse, os avivamentos são obras de Deus em resposta ao clamor do seu povo, tudo vai começar, e como pode começar nos dias de hoje, com uma única pessoa. E aqui começa com Gideão, como aconteceu na vida de Josias, de Ezequias, de Wesley e tantos outros homens e mulheres que a Bíblia narra, né? Outra questão que precisa ser destacada é que alguém que sofre com o estado do povo de Deus, aí sim, Deus escolhe sempre aquele independente da sua condição econômica, a sua condição socioeconômica, cultural. Deus vai sempre usar aquele que se preocupa e sofre com o estado do povo de Deus. O versículo 13 fala justamente isso, o versículo que eu li, sobre a preocupação de Gideão com aquela situação que o povo vivia. Hoje não é diferente. Eu vejo pessoas, às vezes, dentro da igreja local, que ela se preocupa, ela ora, não por ela, mas ela se preocupa com como está a vida da igreja, da comunidade local, né? O momento de adoração. Então, nós precisamos entender que Deus usa aquelas pessoas que se predispõem, aquelas pessoas que conseguem discernir quando estamos nos afastando de Deus, né? E quais são as consequências disso. Então Deus aqui vai usar o homem chamado Gideão, que na própria consideração dele, pequenino, e que fazia parte da tribo mais pobre de Manassés. É interessante destacar também que Deus vai usar aquelas pessoas que não buscam a glória pessoal. Talvez esse é o grande dilema e desafio dos dias de hoje. O versículo 15 fala exatamente isso. Quando ele diz, ai Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Ou seja, aí já mostra que ele é uma pessoa humilde, que ele não se sente capaz, diferente, né? Talvez nos dias de hoje, que muitas vezes nós estamos preocupados mais com a nossa imagem, com os holofotes. Aqui, mais uma vez, Deus vai escolher aquele que não busca a glória pessoal. Hoje em dia, infelizmente, nós temos muita gente buscando mais glória e fama do que avivamento, buscando mais a projeção. E hoje, com as redes sociais, é incrível isso mesmo no meio dos cristãos, no meio daqueles salvos por Jesus Cristo, né? Em algum momento, nós deixamos essa situação tomar conta das nossas vidas e aí a gente quer o avivamento, seguidores e tantas coisas mais, né? Essa semana eu vi um fato muito interessante. Um pastor publicou nas redes sociais quem é o maior pregador do mundo. E aí a resposta dele é um pregador mesmo, um prendedor de roupa gigante. Ele pôs a foto, foi motivo de sátira, né? De brincadeira de muitos. Porque na realidade, quando pregamos, o que nós precisamos é ser usados pelo Espírito Santo. Então não existe grande, pequeno, mais intelectual, menos. O Espírito Santo que deve agir, né? Deus usa pessoas que inimagináveis. Quando Ele escolhe os seus discípulos, Ele vai ter que trabalhar, vai ter que moldar. E aqui acontece com Gideão. Então esse avivamento, ele tem início no clamor do seu povo. Isso começa com uma única pessoa,
alguém que está acompanhando o sofrimento do povo, alguém que não quer glória para si mesmo, pessoal, mas ao contrário, ele está preocupado com a comunidade, está preocupado em saber a vontade de Deus, e aí ele tem essa consciência que o povo realmente não fez a vontade de Deus. E aí nos versículos 17 a 24, é escolhido também alguém que busca ter experiência com Deus. É possível haver avivamento quando alguém se predispõe. Eu diria na linguagem no dia de hoje, né? A nossa linguagem, se você me permite, aquele que quer pagar o preço, está disposto a pagar o preço. Não é tão fácil. Gideão teve que começar a vencer os seus medos, né? A sua autoestima, porque ele se considerava pobre, não tinha condições. Depois, um pouco mais à frente, ele vai fazer algumas provas, ele vai pedir a Deus algumas provas e Deus confirma, a você mesmo. Depois ele vai escolher um grande contingente de homens, Deus fala, não, Deus vai separando até que vai chegar no número que nós vamos aqui mais à frente falar, que ele vai conseguir vencer os midianitas. Outra questão que eu quero destacar é que o avivamento, ou os avivamentos, começam com atos de purificação pessoal e familiar. É bem provável que nós tenhamos algumas dificuldades, mas nós precisamos destruir nossos ídolos particulares e edificar um altar no nosso coração. O versículo 26 vai falar exatamente sobre isso. Edifica ao Senhor teu Deus um altar com 5 desses baluartes, em camada de pedra, e toma o segundo boi e oferecerás em holocaustos com a lenha do poste ídolo e que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhes dissera. Tendo ele, porém, a casa de seu pai, os holocaustos daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Então, aqui nós precisamos, se nós queremos um avivamento, estamos pensando nisso, inclusive pós-pandemia, nós precisamos destruir outros deuses, né? Destruir coisas, pessoas, tirar, né? No aspecto aqui de destruição, de tirar da mente, tirar da prioridade aquilo que só Deus deve ter, a prioridade, a primícia, é importante isso. Nós precisamos muitas vezes desapegar do dinheiro, né? Posição social, às vezes a questão física, né? Aquela preocupação exagerada, todas as outras coisas, líderes, ideologias, religiões, nós precisamos tirar tudo isso de lado para que possamos realmente nos dedicar no processo de santificação. E aí sim, o avivamento vai começar, Deus vai usar cada um, e aí nós teremos um pós-pandemia mais tirando, né, esse momento triste, nós continuaremos firmes, nós vamos estar mais próximos do Senhor. É preciso também destruir os ídolos do lar. O versículo 32 fala exatamente sobre isso. Se nós queremos um avivamento, é necessário derrubar as frentes de Baal dentro do nosso lar, os altares do ódio, da amargura, da falta de conciliação, da violência, da discriminação. E isso, infelizmente, acontece não só nos lares, falando em termos de família, mas nas comunidades. Nós precisamos derrubar isso, nós precisamos destruir isso, porque senão não haverá avivamento. O que nós precisamos é começar a pensar em lições práticas, em situações que nós estamos passando nos últimos 6 meses, volto a repetir, no nosso país e no mundo, e realmente buscar esse avivamento. Nada acontece por acaso. Se Deus permite determinadas situações, e no caso aqui de Israel, depois de 7 anos ser libertos dos medianitas, né? Através de um único homem, através de Gideão, Deus quer usar cada um de nós, Deus quer usar a sua vida, quer usar a minha vida. Tem que haver disposição, né? Nós precisamos buscar, o povo de Deus precisa continuar orando, precisa continuar clamando. Nesse período clamamos tanto por cura,
né, a descoberta da vacina. Sabemos que, pelo menos segundo as informações, o momento mais grave, pelo menos no nosso país, parece que passou, mas há uma busca incessante da medicação, da cura desse momento que vivemos. Isso nós precisamos continuar buscando no Senhor. E aí Gideão, então, depois de todas essas provas, segue o que Deus manda, e aí com apenas 300 homens, sob o comando e direção dele, conseguem vencer todo o exército midianita. Vou repetir. E aí mostra a questão da quantidade, né? Ele começa, muita gente, vai selecionando, ficaram apenas 300. Deus disse a ele: separa então esses 300 homens. Para ver vitória e avivamento, não precisa de muitos, a igreja não precisa de muitos, o que ela precisa de pessoas comprometidas com Deus. Gideão estava comprometido com Deus e ele selecionou aquilo que Deus determinou, 300 homens que estavam comprometidos com Deus. Gente sem medo de confessar a fé, gente não preocupado com o politicamente correto, mas preocupado em seguir realmente as determinações e a orientação do Senhor. Pessoas não preocupadas com os holofotes, com a sua autopromoção, mas preocupado no bem-estar da comunidade, preocupado em realmente levar a comunidade a reconhecer os seus erros e aí clamar ao Senhor. Gente que está preocupado em preservar a sua fé, pessoas que querem levar outros a conhecer dessa fé através da pregação, da mensagem de boas novas. Deus quer usar cada um de nós. O pós-pandemia, como será o pós-pandemia? Isso vai depender de cada um de nós. Eu tenho certeza que quando eu ouço as pessoas dizerem, mas como será? Pode não haver mudança alguma, podemos continuar na mesmice, podemos ter aqueles que vão se afastar um pouco, deixar um pouco de lado a fé, o relacionamento com Deus, mas também pode haver um grande avivamento, um grande movimento, um impacto, aquilo que realmente sabemos, reconhecemos e agora foi confirmado. Sem mim nada podeis fazer. Deus continua no controle, independente de todos os avanços tecnológicos, da ciência, não importa. Deus é que está no comando de todas as coisas. Precisamos de Gideões. Precisamos de pessoas que mesmo não tendo muitas posses ou posições, né, de destaque, mas pessoas que clamam ao Senhor, pessoas que buscam no Senhor esse avivamento, pessoas que durante esse período permaneceram e vão permanecer firmes com Cristo, pessoas que estavam às vezes até se afastando, mas nesse período se aproximaram do Senhor, reconheceram, retomaram, como o povo de Israel, que até estava distante, fazendo o que era mal, mas aí eles retomam, eles retornam, eles clamam e eles oram. A marca da nossa vida para esse avivamento pós-pandemia deve continuar sendo a oração. A mesma oração e o clamor que muitos que nunca tinham feito isso, nunca tinham se aproximado, deixava sempre a critério do grupo de intercessão, dos pastores, diáconos, não, orem aí, mas ele nunca tinha buscado nesse período. Ele sentiu essa necessidade, mas que não seja essa necessidade momentânea. E após esse momento, esse período que estamos passando, a gente acabe deixando tudo de lado, mas que isso seja permanente. Essa história de Gideão, uma história de avivamento, pode fazer parte da minha vida, da sua vida, pode fazer parte da comunidade que você está aí participando. Isso vai depender de cada um de nós. Meu desejo, minha oração é que todos nós possamos nos colocar à disposição do Senhor e que Ele nos use conforme a vontade dEle. É fácil? Claro que não. Sempre digo, são desafios que nós temos que procurar vencer e alcançar. Mas não se esqueça, não vamos vencer nem alcançar como Gideão alcançou, se não fizermos exatamente o que Deus tem para as nossas vidas. Gideão fez tudo conforme Deus havia mandado. Podia ter questionado, mas só com 300 homens, como é que eu vou conseguir vencer o exército midianita? Mas ele vai ali
colocando, pedindo confirmações a Deus. E de acordo com essas confirmações, ele vai seguindo exatamente aquele roteiro que Deus havia preparado. Que o Senhor abençoe você e a sua família. E que o pós-pandemia, oro e espero que esteja bem próximo, nós possamos retomar de uma forma toda especial, novo ânimo, novo momento. E que a Igreja de Cristo continue avançando, que a Igreja de Cristo continue firme e que todos nós possamos estar confiantes no Senhor, buscando através da oração e buscando a resposta de Deus através da palavra dele, que é a revelação dele para as nossas vidas. Gostaria de concluir a minha palavra orando mais uma vez, para que Deus possa realmente nos avivar, para que possamos continuar buscando nele tudo aquilo que é necessário para que tenhamos vida e vida em abundância. Senhor, te louvamos e te agradecemos porque a tua palavra não deixa dúvidas. A tua palavra fala aos nossos corações e o teu Espírito Santo tem nos iluminado a compreender a tua palavra. Abençoe cada vida, Pai querido, que acompanhou a tua palavra nessa manhã, para que possamos realmente, nesse momento, vencer esses obstáculos, sair vencedor e realmente que um avivamento possa tomar conta de cada vida, de cada comunidade. Renova as nossas forças, Pai. Aumente a nossa fé. Ajuda-nos a trilhar esse caminho. Ajuda-nos a vencer os obstáculos e alcançar o alvo e o objetivo que é te servir melhor, te adorar. Fica com cada vida. Nos abençoe, Pai querido, em todos os momentos. Dirige, Pai querido, as nossas vidas. Abençoa a nossa nação. Abençoe o mundo para que possamos reconhecer a tua soberania, o teu poder e a tua glória. Fica conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe você e a sua família. E até a próxima, se Ele nos permitir. E agora vamos à nossa programação. Para você que deseja continuar nos acompanhando, às quartas-feiras, às 20 horas, temos o Quarta de Estudos, transmitido pelo Facebook e pelo YouTube. Aos domingos, as nossas celebrações são às 10 da manhã, culto online, transmitido pelo Facebook e pelo YouTube. Às 19 horas, também online, transmitido pelo Facebook, pelo YouTube, mas também na modalidade presencial. E será um prazer imenso recebê-lo aqui. Mas para isso é necessário que você agende nesse 0800 que está aqui na tela, pois precisamos seguir todas as medidas de segurança impostas nesse momento. O nosso agradecimento vai também para você que tem contribuído com a obra do Senhor, que tem nos ajudado a permanecer e fazer diferença na vida das pessoas e de nossa comunidade. O nosso muito obrigada. Que Deus abençoe você e sua família.